Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ana Lúcia Alberto e eu falo do Polo de São Gabriel do Oeste. Essa aula será ministrada para o segundo ano do ensino médio. E nós vamos falar sobre as etapas da sucessão ecológica. Sucessão ecológica é o nome dado à sequência de comunidades, desde a colonização até a comunidade clímax de determinado ecossistema. Essas comunidades vão sofrendo mudanças ordenadas e graduais. As primeiras plantas que se estabelecem, que são os líquens e as gramíneas, são denominadas pioneiras e vão gradualmente sendo substituídas por outras espécies de médio porte, que são os arbustos, até que as condições ambientais cheguem em uma comunidade clímax, que são as árvores grandes, apresentando uma diversidade compatível com as características daquele ambiente. Nesta fase, o ecossistema apresenta um equilíbrio com o meio. Alguns fatores são importantes para a dinâmica da sucessão: as condições ambientais, locais e interações entre as espécies são fatores que contribuem para as mudanças ecológicas. A sucessão ecológica passa por 3 fases: comunidade pioneira ou SESES, comunidade secundária ou SERAL e comunidade clímax. A sucessão ecológica é um processo pelo qual o ecossistema mudam e desenvolvem ao longo do tempo. Nada permanece o mesmo e os habitats estão mudando constantemente. Existem 2 tipos principais de sucessão, primária e secundária. A sucessão primária é uma série de mudanças na comunidade que ocorre em um habitat totalmente novo que nunca foi colonizado antes. Por exemplo, uma face de rocha recém-extraída ou dunas de areia. A sucessão secundária é uma série de mudanças na comunidade que ocorre em um habitat previamente colonizado, mas perturbado ou danificado. Por exemplo, depois de uma derrubada de árvores em uma floresta, ou desmatamento ou um incêndio. Aqui nós temos as fases de uma sucessão, que é a comunidade pioneira, comunidade intermediária e comunidade clímax. Nessas fotos, nessas imagens aqui, a gente pode ver o que é uma comunidade pioneira, que são os líquens, as briófitas, e eles vão nascendo sobre rochas, sobre pedras, os limbos também, né? Aí depois vem a comunidade intermediária, que é a série. Então nela vão crescendo já as ervas, os arbustos, até que a gente chega à comunidade clímax, que são as árvores grandes, já onde foi totalmente recuperado. A sucessão ecológica. Aqui também a gente pode ver, nessas imagens, né? A SESE, que é o primeiro momento, onde elas vêm nascendo pequenininha, depois a série ou seral, e aqui o clímax. Os principais pontos. Vamos tomar como exemplo uma região completamente desabitada, como uma rocha nua. O conjunto de condições para que as plantas e animais sobrevivam ou se instalem nesse ambiente são muito desfavoráveis. Iluminação direta causa altas temperaturas. A ausência de solo dificulta a fixação de vegetais. A água das chuvas não se fixa e rapidamente evapora. Seres vivos capazes de se instalar em tal ambiente devem ser bem adaptados e pouco exigentes. Estes são os líquens, associação de cianobactérias com fungos, que conseguem sobreviver apenas com água, luz e pouca quantidade de sais minerais.
Isso caracteriza a formação de uma comunidade pioneira, ou ESSESS. Os líquens, por serem os primeiros seres a se instalarem, são chamados de organismos pioneiros. A atividade metabólica dos líquens vai lentamente modificando as condições iniciais da região. Os líquens produzem ácido orgânico e corroem gradativamente uma rocha, formando através da erosão as primeiras camadas de solo. Chamadas sobre camadas de líquens vão formando um tapete orgânico que enriquece o solo, deixando o mesmo úmido e rico em sais minerais. A partir de então, as condições já não tão desfavoráveis permitem o aparecimento de plantas de pequeno porte, como as briófitas, que são os musgos, que necessitam de pequena quantidade de nutriente para se desenvolverem e atingirem o estágio de reprodução. Novas e constantes modificações se sucedem, permitindo o aparecimento de plantas de maior porte, como samambaias e arbustos. Também começam a aparecer os pequenos animais, como insetos e moluscos. Dessa forma, a etapa após a comunidade pioneira evolui, até que a velocidade do processo começa a diminuir gradativamente, chegando a um ponto de equilíbrio no qual a sucessão ecológica atinge seu desenvolvimento máximo compatível com as condições físicas do local, que é o solo, o clima e etc. Essa comunidade é uma etapa final do processo de sucessão, conhecida como comunidade clímax. Cada etapa intermediária que é a etapa intermediária entre a comunidade pioneira e o clímax, chamado de série. Sucessão ecológica primária. A sucessão ecológica primária acontece em ambientes que anteriormente não haviam sido ocupados por outros organismos, ou seja, em áreas praticamente sem vida. Essa situação ocorre, por exemplo, em afloramentos rochosos, superfície de areia com exposição recente e lava vulcânica recém-solidificada. Imagine, por exemplo, uma sucessão ecológica em um afloramento rochoso. Inicialmente, o que observamos é a presença de organismos como bactérias e protozoários e, posteriormente, o desenvolvimento de outros seres. De uma maneira geral, os primeiros organismos fotossintetizantes a fixarem-se no ambiente são os líquens e os musgos, sendo essas espécies chamadas de pioneiras. A sucessão ecológica primária, ela advém da chuva e o vento desintegram a rocha. As espécies pioneiras, como os líquens, instalam-se e modificam a rocha, iniciando a formação do solo. Outras plantas começam a instalar-se à espessura do solo que aumenta. As gramíneas e os arbustos conseguem instalar-se. Está estabelecido uma comunidade clímax em equilíbrio com o meio ambiente. Aqui a gente passa pelas 3 etapas da sucessão ecológica. Novamente aqui explicando que a comunidade pioneira é uma espécie a colonizar em um local sem vida. Criam condições para o aparecimento de outras espécies, já que provocam a erosão das rochas e a formação de solos muito simples. E aqui a gente tem uma pergunta: quais são as comunidades pioneiras? São os líquens e os musgos. Aqui nesse exemplo a gente pode ver uma rocha totalmente sem vida, começando a formação de musgo.
Aqui, olha, no meio dessas rochas, um sinalzinho de vida, uma plantinha começando a nascer. E é assim que vai se dando a comunidade pioneira. Aqui nessa rocha, ó, como surge a vida numa ilha recém-formada. A gente pode ver nessas imagens aqui, ó, começando a aparecer um verde aqui, até que ela chegue à última fase, que é o clímax. Algumas espécies pioneiras, através do ar ou da água, foram colonizados a ilha e criando condições para o aparecimento de novas comunidades. Geralmente, numa ilha, ou vem com o vento, ou vem com a água, às vezes um pássaro também que vem, defeca e vai começando a formação ali nessa ilha de vida, né? Agora nós vamos falar da sucessão secundária. Ocorre num local onde já existiu uma comunidade. Ocorre em locais desabitados que foram e já foram ocupados por um... Peraí, gente, espera que aqui não deu certo. Ocorre em locais desabitados que, porém, já foram ocupados por uma comunidade biológica e, por isso, apresentam condições mais favoráveis ao estabelecimento de seres vivos. Um exemplo são os campos abandonados, incendiados ou quando acontece um tsunami. Então, depois de passar pela fase inicial, aí vem lá a sucessão secundária. Ocorre em uma área onde a outra comunidade já esteve presente e foi destruída. Aqui nós temos dois exemplos de sucessão primária e secundária. A primária inicia-se numa área na qual anteriormente não existia seres vivos, que são as rochas nuas, as dunas, ilhas vulcânicas, os lagos recém-formados. Já na sucessão secundária, inicia-se numa área na qual anteriormente existiam seres vivos, que são as zonas ardidas, os campos abandonados e as zonas alagadas. Aqui tem um exemplo muito bom para vocês entenderem bem o que nós estamos falando da sucessão secundária. Aqui, ó, anteriormente, na figura A, existia vida. Depois, houve o desmatamento na figura B. Aí, na figura C, D e E, foi crescendo gradativamente. Depois do desmatamento, nessa figura B aqui, a gente vê que ela começa uma rebrota e vai aumentando até chegar na figura E. Olha ali embaixo, a sucessão ecológica secundária em um campo de cultivo abandonado. A área 1 é original, a área B é desmatada, a C uma área abandonada, a D e a E são áreas recuperadas. Então aqui explica exatamente o que é a sucessão ecológica secundária. A sucessão ecológica secundária, ela ocorre em ambientes que já foram previamente habitados. E nessas fotos a gente pode perceber queimadas, desmatamentos, né? Então, são exemplos muito interessantes. A sucessão ecológica secundária desenvolve-se mais rapidamente do que a primária, uma vez que permanecem no solo alguns organismos e sementes que tornam os arbustos mais favoráveis a uma nova colonização, que por mais que tenha sido desmatado, como anteriormente tinha vida, tinha tudo, aí no início da figura ali, ó, dessa imagem, a gente pode ver uma máquina limpando o solo. Só que ali tem sementes, ali tem organismos. Então, depois do desmatamento, para vir uma rebrota, é muito fácil, né? E agora nós vamos falar das características de uma comunidade clímax, que é a última fase. Ao observarmos o processo de sucessão ecológica, podemos identificar um progressivo aumento na biodiversidade de espécies e na biomassa total. As teias e cadeias alimentares se tornam cada vez mais complexas e ocorre
a constante formação de novos nichos. As estabilidades de uma comunidade clímax está em grande parte associado ao aumento da variedade de espécies e da complexidade das relações alimentares. Isso ocorre, pois, ao possuir uma teia alimentar complexa e multidirecional, torna-se mais fácil contornar a instabilidade ocasionada pelo desaparecimento de uma determinada espécie. Comunidades mais simples possuem poucas opções alimentares e, portanto, são mais instáveis. É fácil imaginarmos essas instabilidades quando observamos como uma monocultura agrícola é suscetível ao ataque de pragas. Apesar da biomassa total e da biodiversidade serem maiores na comunidade clímax, temos umas diferenças entre relação à produtividade primária. Produtividade bruta quer dizer total de matéria-prima orgânica produzida. Em comunidades, clímax é grande, sendo maior do que das comunidades antecessoras. Entretanto, a produtividade líquida é próxima a zero, pois toda a matéria orgânica que é produzida é consumida pela própria comunidade. Por isso, uma comunidade clímax é estável, ou seja, não está mais em expansão. Em comunidades pioneiras e nos séries, ocorre um excedente da matéria-prima, da matéria orgânica, a produtividade líquida, que é exatamente utilizada para a evolução do processo da sucessão ecológica. A comunidade clímax é formada por populações que não se alteram nem alteram o meio. As populações em equilíbrio dinâmico com o meio, com elevado número de espécies e de nichos ecológicos, umas espécies a se instalar. E para cada tipo de ambiente físico existe um tipo de comunidade clímax possível. Em um primeiro momento, o ambiente que antes era inabitável estava sujeito a ações ambientais externas, apresentando grandes variações das comunidades ambientais. Conforme os processos de sucessão ecológica, ocorre um ambiente tendendo à sua autossuficiência, pouca a dependência de eventos ambientais externos. Um exemplo clássico é a temperatura dentro das matas fechadas, que tendem a ser mais estáveis quando comparada a um ambiente aberto e sem vegetação. Já a complexidade do ecossistema, seja do ponto de vista da biodiversidade ou dos nichos ecológicos, desempenhado por cada espécie que ali se encontra, tenda a se elevar ao longo do processo da sucessão ecológica. Em um primeiro momento, o ambiente exemplificado não constava com variedade de organismos e animais, e ao longo do processo, o número de indivíduos, de espécies que adentravam no ecossistema aumentando assim a complexidade do ecossistema. Quando o ecossistema atinge o clímax, ele alcança o equilíbrio entre os fatores bióticos e abióticos. Dessa forma, o ecossistema se encontra estável, sendo necessário novos eventos sucessivos, apenas após novas perturbações. A área de clímax dentro de uma grande extensão territorial pode ser analisada unitariamente. Diminuindo essa escala de análise, é possível notar certos ambientes e territórios dentro do ecossistema que ainda está se desenvolvendo. Dessa forma, o clímax pode se comportar de duas formas: clímax transitório, quando o equilíbrio da comunidade só é atingido por um tempo determinado, ou seja, é esperado um novo evento de perturbação nessa área. Exemplo: poça d'água, serrapilheira de uma região desmatada e carcaça de animais mortos.
clímax cíclico, quando as comunidades presentes revezam entre si pela permanência de um habitat, possuindo dessa forma uma permanência cíclica, assim, uma necessita da outra para permanecer em conjunto. E aqui nós vemos uma lagoa formada temporariamente, muita gente vê isso em beiras de rios, né? E também nas fazendas. As pessoas fazem esses lagos temporários para a captação de água e acaba que nasce vegetação ali. Essa é o clímax transitório, essa primeira figura. E aqui, na segunda figura, é o clímax cíclico. O vento derruba as árvores mais altas, onde se reinicia uma sucessão. Num dado momento, todos os estágios sucessionais encontram-se presentes. Aqui nós vemos nessas figuras, a comunidade clímax é o último estágio alcançado por uma comunidade ecológica ao longo da sucessão ecológica. Na sucessão, primeiramente, tem-se ambientes desprovidos de vegetação, seguidos por populações pioneiras e, posteriormente, por intermediárias, até que alcance o clímax. Uma mata toda fechada, toda concluída, né? Que já cresceu, que já não tem... Aí acontece o que nós vimos ali no slide anterior. Aqui, o clímax cíclico, né? Que vai acontecendo do vento derrubar as árvores mais altas para dar início a uma nova sucessão. Então, isso acontece ali na figura posterior que vamos ver novamente. Olha aí, nessas imagens. E assim concluímos a nossa aula sobre sucessão ecológica e as suas diversidades.